Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Alexandre de Moraes, ministro do STF, partiu pra cima do monarca. É apresentador de podcast, acho que todos aqui conhecem, não precisa nem apresentá-lo. Ele que se envolveu em diversas polêmicas e o Moraes agora tá aí aplicando multas, muito altas ao monarca, bloqueando rede social de novo, bloqueando contas bancárias. E o Glenn Greenwald, lembrando, o Glenn foi super importante para a soltura do Lula, e se o Lula é presidente hoje, deve muita atuação do Glenn enquanto jornalista. E o Glenn está denunciando, e é grave, o que está acontecendo entre Moraes e monarca. Você não é obrigado a concordar com o monarca, você pode até discordar bastante. Eu discordo muito de muitas coisas que o monarca diz, mas é importante a gente observar, será que o devido processo legal está sendo respeitado em relação ao monarca? Será que o tratamento dado a ele é o mesmo dado a alguns outros queridinhos por aí? Ou tá tendo alguma diferença? A gente tem que refletir sobre isso e falarei também sobre a Selic, que caiu 0,5 pontos, é inacreditável, mas tem gente comemorando, soltando foguete. Oh, que beleza! Vamos refletir também sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou do vídeo? Manda o like. Não gostou? Faz parte, manda o dislike, comenta aqui embaixo. A sua opinião é muito importante, claro, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Antes de eu falar sobre o assunto que envolve o monarca, quero deixar claro que eu tenho assistido algumas participações dele em alguns podcasts, discordo de várias coisas que ele diz, acho que em alguns pontos ele sim está extrapolando, mas o caso dele é curioso, porque independente do que a gente acha dele, se gosta, se não gosta, se concorda ou discorda, alguns pontos chamam a atenção e eu quero trazer aqui o que diz a matéria, por exemplo, que nesta quarta, dia 2, o ministro do STF, Moraes, determinou que seja instaurado um inquérito contra o influenciador Bruno Monteiro Ayub, o monarca, a fim de apurar crime de desobediência à decisão judicial. O youtuber mantinha contas em redes sociais, mesmo com impedimento judicial. Além disso, e também determinar novo bloqueio dos perfis, o ministro aplicou multa de R$300 mil contra a monarca em razão do descumprimento de decisão judicial. O despacho determina que o Banco Central proceda ao bloqueio imediato da quantia eventualmente existente em contas e aplicações financeiras em seu nome. Só que foi divulgado logo em seguida, que eu pego já uma outra matéria na pesquisa que eu fiz, que o Bradesco informou ao ministro Moraes que as contas em nome de Bruno Monteiro Ayub, o monarca, não possuem saldo disponível para cumprimento da ordem de bloqueio de valores expedida contra o youtuber. Abre aspas para o Bradesco. Informamos ainda que não localizamos a existência de aplicações financeiras em nome do envolvido supramencionado. E aí, voltando à matéria inicial, Moraes determinou que as plataformas suspendam os perfis de monarca sob pena de multa diária de R$100 mil. As plataformas terão ainda, entre outros itens, de suspender repasses relativos à monetização dos conteúdos e apontar os valores angariados pelos canais mantidos. É curioso o seguinte, que o Moraes não quer apenas que suspenda conteúdos suspeitos, mas tudo que o monarca fala em seu canal, ou seja, é uma decisão que meio que impede o cara de se expressar onde é o ganha-pão dele. Não é do tipo, o monarca disse algo nesse vídeo que fere a Constituição, ou que, enfim, transgrida alguma lei. Então, como deveria acontecer talvez, esse é um debate que a gente tem que fazer. Eu entendo que não é simples, tanto é que tem essa discussão, PL das fake news, não sei o que mais lá. Então não é um debate simples, mas será que não seria mais correto? É uma pergunta que eu deixo para vocês e até quero saber a resposta. Não, peraí, nossa, foi detectado aqui num vídeo que o monarca falou algo suspeito, porque nem julgado o cara foi. Aí não seria mais fácil pedir a plataforma para remover aquele conteúdo? Você pode fazer isso de forma rápida, hoje tem mecanismos aí para isso, e aí se for o caso multar. Mas não, aqui é tudo, então o monarca não pode falar mais, se falar vai ser multado em 300 mil, e assim, como é que se chega a esse valor? Será que o monarca recebe 300 mil por mês, sei lá, por dia, por ano? Não sei quanto que ele recebe, até porque o YouTube, ele já não atua mais lá como atuava antes, quando estava no Flow ali, sim, acho que ganhava muito dinheiro. Hoje em dia tá lá mais, o espaço dele é no Rumble, porque as outras redes sociais ele tá tendo que, ele é bloqueado numa, ele cria outra com nome, enfim, ele tá tentando de alguma forma também desobedecendo uma ordem judicial, e aí ele acaba provocando também
o judiciário ao, né, criar essas novas contas, então tá numa tensão realmente, mas antes disso, aqui é um ponto importante e central. Antes de saber se você e eu concordamos com o que o Monark fala ou não, a pergunta é: o Monark está tendo o devido processo legal respeitado? Né? Porque eu defendo o devido processo legal para todo mundo. Para o Lula, para o Bolsonaro, para o Monark, para quem eu gosto, para quem eu não gosto. Por quê? Quando eu comemoro que o devido processo legal está sendo desrespeitado, né, contra quem eu não gosto, daqui a pouco isso se vira contra quem eu gosto ou contra mim mesmo. Então esse é um ponto importante. O Monark, se estiver cometendo crime, tem que ter o devido processo legal respeitado contra ele, como qualquer pessoa nesse país. É inacreditável, não se pode comemorar, né, abuso de autoridade. Né, o Glenn Greenwald postou o seguinte sobre isso. Hoje, né, no dia 2, inclusive, a CNN entrou em contato com o Monark e fez a pergunta abaixo, dizendo que Moraes deu uma multa, aí coloca lá o print, não vou colocar aqui, mas dizendo que Moraes deu uma multa de R$300 mil e bloqueou todas as suas contas. Como de costume, Monark não foi avisado e muito menos recebeu qualquer devido processo, conforme exigido pela Constituição. De novo, esqueça o que você pensa do Monark. Né? O cara recebe a multa, tem suas contas, não apenas nas redes sociais, mas também contas bancárias bloqueadas, não é avisado. Como determina quem? Não é o Glenn que determina isso, não sou eu, não é o Monark que determina, é a Constituição. Então, por mais que o Monark esteja errado, daqui a pouco, se ele for condenado, já que nem foi julgado ainda, é bom lembrar disso, ele vai poder recorrer, né? Se é que vai também, porque tá lá no STF já, né? Então vai ter que ver se daqui a pouco, como o STF, o caso do Lula, por exemplo, condenou, depois foi observado que o devido processo legal não foi respeitado por conta da Vaza Jato, inclusive o Glenn teve uma atuação muito importante nisso. Aí, né, a coisa voltou e a condenação foi anulada. Então, se você não respeita, você abre espaço para daqui a pouco, né, ter aí uma anulação da condenação. E aqui a gente tem que ter muito cuidado para não sair entrando na gritaria de muitos. Por exemplo, né, o Glenn, né, tem sido criticado, tem tido umas opiniões polêmicas. Eu entendo que muitos discordem do Glenn, faz parte, mas uma pessoa foi no Twitter do Glenn e disse o seguinte, nessa postagem dele: Glenn, desculpe, mas você não entende completamente o direito do Brasil. Então, qualquer fala sua ou questionamentos inválidos, eu acredito a sua ignorância sobre o tema. Aí essa pessoa, é só dar uma pesquisada, vai ver lá, ela é apoiadora ou foi apoiadora em alguma medida do Lula. O Glenn rebateu, como diz aqui meu amigo Arthur Silva do canal dos Parada, deu na goela e respondeu o seguinte: é bizarro como quando eu estava reportando sobre o sistema jurídico brasileiro e o LJ de Lava Jato, lavajatismo em 2019 e 2020, nenhuma única pessoa da esquerda percebeu que não sei nada sobre o direito do Brasil. Todos aplaudiram. Minha ignorância só foi descoberta quando comecei a criticar o PT. Pois bem, é bom reforçar isso aqui porque, como eu disse, o Lula só está solto e pôde disputar as eleições e vencê-las em 2022 por conta da atuação do Glenn, né, contra os abusos da Lava Jato e a investigação das mensagens trocadas entre Moro e Deltan. Mas o Glenn, que antes servia para muitos, agora já não serve mais, porque para muitos o Moraes, né, virou um herói, aquilo que o Moro era para outra turma até pouco tempo. E eu não estou entre aqueles que idolatram e nem entre aqueles que demonizam Moraes. Considero que ele já acertou muito, mas muito mesmo. Mas é preciso avaliar cada caso, e me parece que nesse do Monark tá tendo um comportamento no mínimo estranho, né? Eu tenho que tomar cuidado até com quem a gente fala também. Tá assim, tá nesse nível. Então eu acho que o Monark é um cara que meio que se perdeu pelo caminho. Eu torço para que ele se encontre. Eu discordo de muitas coisas que ele já falou, concordo com outras, pode ser que eu concorde com outras pessoas que eu discordo, faz parte, eu não sou daqueles também que idolatram 100% alguém, eu discordo 100%, eu posso olhar aqui e avaliar, opa, aqui tem razão ou aqui não tem, mas me parece que assim, o Monark está assim reagindo de uma forma que acaba dando razão a parte do que está acontecendo, porque me parece que está assim, tendo também, né, numa outra medida aqui, um tratamento em relação ao Monark que não existe em relação a outros que falam coisas até piores do que ele, mas que não estão assim, tendo uma atitude tão implacável do Moraes, enfim, do STF em relação, né, ao que está acontecendo com o Monark. Vamos aguardar, ver cenas aí dos próximos capítulos. Pessoal, e rapidamente, para fechar o vídeo, o Banco Central cortou os juros aí, né? E coisa curiosa, muitos estão comemorando a queda de 0,5 ponto percentual na taxa básica.
Por que da comemoração? Porque assim, tinha 3 anos que ela não caía, ela veio numa crescente, depois ficou ali, né, algo em torno de 1 ano aí em 13,75, então, viva, criou-se agora aí, caiu meio ponto. Mas peraí, William, mas é porque também tinha expectativa que fosse cair só 0,25. Aí eu pergunto, quem criou essa expectativa? O próprio mercado. O mercado cria uma expectativa de que vai cair 0,25, aí cai 0,5 e comemora como se fosse, né, um gol de placa. Calma lá. Claro que 0,5 é melhor do que 0,25, que é muito melhor do que manter no que estava antes. Mas não temos tantos motivos para comemorar. Como bem alertou Roberto Requião, que é do PT, mas que não fica nessa puxação de saco, né, de muitos por aí quando acontece alguma notícia boa, né, ou alguma notícia razoável, porque caindo para 13,25, o Requião lembrou, se a taxa Selic baixasse 5 pontos, teríamos um bom começo, 5 pontos, ou seja, ficar lá em 8,75, mas baixou 0,5, que é ridículo. Continuamos com a maior taxa do planeta, sim, a maior do planeta. E quer saber mais? Quando o Lula assumiu, a taxa dava 13,75, a inflação quase 6. Vamos arredondar aqui para 5,75. Se você diminui a Selic pela inflação, você tinha 8 de juro real, que já era um absurdo e já era o maior do mundo. Agora a inflação está em 3,20. Vamos arredondar para 3,25 para ficar fácil a conta. Se diminui Selic pela inflação, você tem 10. Ou seja, a taxa real agora está maior do que no começo do ano. E continua sendo a maior do planeta. Era lá atrás e continua sendo agora. Comemorar o quê? Então, que isso não sirva para anestesiar, achar que tá bom demais. Vamos continuar aqui cobrando. Eu continuarei aqui cobrando redução, porque tá muito pouco. Né? E eu sei o impacto disso, não apenas como, né, pessoa, consumidor, mas também como pequeno empresário que sou em Uberlândia. E, enfim, vamos ver, mas já é alguma coisa, longe do que precisamos, mas vamos ver se continuará caindo nas próximas reuniões do Copom. Pessoal, então é isso. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.